Mãe, botei você no mudo sem querer. 15 de abril. Confie em mim e não tema. Muitas coisas parecem fora de controle. Seus dias não estão se passando tranquilamente. Você se sente mais seguro quando sua vida é previsível. Deixe-me guiá-lo em segurança até a rocha que é mais alta do que você e seus problemas. Encontre refúgio sobre as minhas asas, onde estará completamente seguro. Quando você se vir expulso do seu cotidiano confortável, segure minha mão com força e procure as oportunidades de amadurecimento. Em vez de lamentar a perda da segurança, aceite o desafio de encarar algo novo. Eu o guio de glória em glória, adequando-o ao meu reino. Diga sim para a maneira como atuo em sua vida. Confie em mim e não tema. Boa noite. Vamos então seguir com essa mensagem de confiança que Jesus nos propõe a confiar nos desígnios que Ele nos propõe de vida. Vamos aceitar a realidade de nossas vidas nesse momento. Vamos praticar a presença. Vamos deixar de lado as ansiedades de um futuro que a gente ainda não conhece, nem as lembranças dolorosas do passado. Vamos praticar essa presença, confiar nele, em toda essa espiritualidade amiga que nos conduz dia após dia. Vamos exercitar a nossa fé. Nesse momento, estamos reunidos para fazer um estudo, para que a gente possa nos conscientizarmos muito mais da verdade que liberta, das palavras, dos ensinamentos deixados por esse modelo e guia que é Jesus na nossa vida. Que seja abençoado o nosso estudo de hoje. Agradecemos a oportunidade. Recebemos os espíritos amigos em nossos lares, com muita alegria. E pedimos, Senhor, esteja sempre conosco, porque só assim estaremos sempre bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para poder ler? Alguém se candidate, por favor? Não? Sim? Vai, Suelen. Boa noite. Vamos lá. Capítulo 12, item 7. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Capítulo 12, item 7. Pode ir? Eu não achei. 12? É. Item 7. Isso. Tá. Se É a alguém... mais dos inimigos. Se alguém vos bater na face direita, apresentar também a outra. É isso. Tá bom. Isso. Então, vamos lá. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal que vos queiram fazer. E se,
alguém vos bater na face direita, apresenteis também a outra, e que se alguém quer pleitear contra vós, para vos tornar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais quem vos queira tomar emprestado. Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. É por isso que a lei laica prescrevia olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, retribuiu o mal com o bem, e disse ainda, não resistai ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esse preceito parecerá uma covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar, em virtude de sua visão ser incapaz de ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquela sentença? Não, como também não se deve tomar ao pé da letra a outra manda que se arranque quando for causa de escândalo. Do ensino às suas últimas consequências equivaleria a condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, que assim se veriam isento de todo motivo de temor. Se não se pusesse um freio às suas agressões, depressa os bons seriam as vítimas. O próprio instinto de conservação, que é a lei da natureza, impede que alguém estenda o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não pretendeu interdizer toda defesa, mas condenar a vingança, dizendo que se apresentemos a outra face, aquele que nos haja batido numa, disse sobre outra forma, que deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo quanto possa abater o seu orgulho, que haverá mais glória para ele em ser ofendido do que em ofender, em suportar pacientemente uma injustiça do que em cometer ele mesmo outra injustiça, que mais vale ser enganado do que enganar, arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condena do duelo, que não passa de uma manifestação do orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, pode nos dar força para suportarmos com paciência os golpes desferidos nos nossos interesses e no nosso amor próprio. É por isso que dizemos incessantemente, lançai o olhar para diante. Quanto mais vos eleves pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Essa leitura é de suspirar. Apesar da gente já ter
essas palavras fixadas na nossa mente, né, de não ter uma leitura que nos apresente um conhecimento novo, como ainda é difícil, né, desafiador a gente praticar verdadeiramente e viver essa experiência, né? Eu fico pensando muito na questão da aprendizagem, né? A aprendizagem, ela está muito mais além do que a gente sentar, ler, da gente fixar mentalmente um conteúdo. Somente na experiência do dia a dia e todos os dias, quando a gente tem esse privilégio de acordar e respirarmos, é uma grande oportunidade que a gente tem na nossa frente no decorrer do dia de talvez vivenciar esse momento desafiador, né? E a gente ainda tem muita dificuldade porque talvez a gente não permita viver tanto esse desafio, né? A gente primeiro foge, porque é difícil a gente domar os nossos instintos, da gente não reagir de forma rápida, instantânea. O instinto, né, de sobrevivência, de defesa nossa, que é esse instinto que a gente observa nos animais selvagens, é muito forte. A gente, né, age muito direcionado assim, para nos defendermos, para agirmos de forma passiva ou para fugirmos daquele desafio. E se depara com uma situação semelhante, assim, de alguém que nos faz um mal, direto ou indiretamente, de alguém que nos ofende de forma direta ou indiretamente, normalmente a gente ou foge dessa situação, né? Ou age de maneira muito instantânea, sem raciocinar sobre a situação, sem pedir direcionamento, e aí a gente age por instinto e normalmente a gente se arrepende depois. Se não for nessa vida, vai ser numa outra vida, né? Provavelmente. E como a Luciana sempre fala, gente, como é importante, né? A gente buscar essa conexão maior, essa internalização. A Suzana mesmo já falou também aqui, que eu lembro, que antes de dormir faz aquelas perguntas básicas para mesmo, né? O que eu fiz hoje, o que eu posso melhorar, que são momentos mesmo de introspecção, de autorreflexão, que parecem ser mínimos, que parecem ser pequenos e talvez sejam para muitos, mas que com consistência, com persistência, ao longo do tempo, dos anos, dos séculos, né, das vidas após vidas, vão nos conduzir a uma meta. E esse desafio, né, que Jesus nos propõe, ele vem para revolucionar. E eu fico imaginando como difícil ainda é hoje, mas naquele tempo como foi desafiador essa ideia nova, essa ideia revolucionária, quando o que as pessoas naquele período sabiam fazer era: fez o mal, faz o mal. Fez o bem a você, age de forma bondosa também, mas Jesus traz uma outra abordagem. E eu fico pensando, nesse tempo era muito desafiador, mas hoje ainda é. A gente tendo aí um pouco mais de expansão das nossas consciências, ainda é desafiador. Não tem para onde fugir. Apesar de a gente desejar instantaneamente fugir de um desafio como esse, a gente só vai conseguir fazer verdadeiramente, né, que é dobrar o nosso orgulho, dobrar o que é valorizado aqui na Terra, em detrimento, né, do que é realmente importante espiritualmente, que a gente se debruçar no amor, agir de forma harmônica com os ensinamentos de Jesus. A gente só vai conseguir fazer isso se a gente conseguir dobrar esse orgulho, essa maldade ainda muito entranhada, mas isso com uma certa leveza,
que é o que a Luciana fala também, eu acho muito encantador as palavras dela, quando fala, porque a gente já tem, e eu falo isso muito por mim, tá? Essa vontade de mudar às pressas e de forma brusca. Apesar de eu saber assim que funciona, eu tenho que repetir isso para mim todos os dias, porque eu acordo assim, tá, Sueli, vamos mudar devagarinho. Mas chega lá para o meio-dia, eu quero que essa mudança aconteça logo, porque já se passaram, sei lá, 5 horas e eu vi que eu não mudei. E aí eu passo por uma situação desafiadora e me vejo tendo erros que eu pareço estar condicionada. Mas não é como um músculo, né? Que ele só é fortalecido se a gente repetir aquela lição todos os dias, hora. E essa é uma grande oportunidade. Eu estou achando muito interessante porque eu estava há pouco conversando com uma colega e ela me falou exatamente disso que aconteceu com ela. A vizinha, né, que é próxima dela, falando coisas que não são legais sobre ela, e eu disse exatamente essa frase, lembrei de Jesus e lembrei da Suzana. E fala nisso, Suzana, eu bem te vi hoje. E aí eu falei com ela assim, Juju, mas não se paga o mal com o mal, se paga o mal com o bem. E aí lembrei da Suzana, porque eu falei assim, ó, isso não é coisa minha, é receita de Jesus. Então, aí agora vem justamente essa lei, né? Ainda não aconteceu essa situação comigo, não que eu lembre agora. Eu espero que todos nós, que ainda não aconteceu, ou que já aconteceu, e provavelmente vai acontecer de novo para quem já viveu, possa se fortalecer nesses preceitos, que a gente possa todos os dias conseguirmos dobrar o nosso orgulho, dobrar esses valores que são muito alçados, né, aqui na Terra, que é ser agressivo, competitividade, né? Isso tudo a gente sabe que não colabora no nosso crescimento se não for de forma muito saudável, né? Competir consigo mesmo, talvez nesse momento que a gente está aí se elevando espiritualmente, seja algo positivo, dependendo do modo que você visualizar essa questão. Mas não nos compararmos com os outros, todas essas pequenas dicas podem nos auxiliar a verdadeiramente dar o melhor de nós, né? E eu seja isso que Jesus esteja propondo, que o que vier de não tão benéfico para a gente, que a gente possa buscar dentro de nós o que há de melhor, oferecer para o mundo isso, e não oferecer o que há de ruim, porque isso já transborda em muitos locais. Acho que é isso. Adorei tudo que você falou, obrigado por ter lido, e você expôs muito, muito bem, você tinha que ter lido esse texto mesmo. Fala, Luciana. Esse texto ele é bem legal. Quando ele fala, quando bater-lhe a face direita, apresentar-lhe a outra, não é para você apresentar a outra face para que você apanhe também. É a face da sabedoria, que você já tem o controle de si mesmo, a face que você já se conhece o bastante para não se ofender com o que está vindo, né, em direção a você. Isso tudo requer da gente autoconhecimento, né? Porque se alguém vem para te ofender, ainda mais nos dias de hoje, que existe tanta discordância de opiniões, se alguém vem com uma opinião contrária, vem tentar te tirar da linha, é preciso oferecer a outra face, mas não para brigar, a face que vai te proporcionar paz. É o que a Suelen falou, a maneira como você reage a determinada situação é que dá foco à situação. Então, nós precisamos praticar isso realmente no dia a dia. Como a Suelen disse, acordar e se propor a isso.
porque a gente sai desse estado de presença quando a situação se apresenta, e a gente perde controle. Mas se a gente mantiver o foco, o comprometimento em se melhorar, em estar cada vez mais presente diante das situações que acontecem, quando elas acontecerem, a gente vai lembrar de não reagir daquela maneira que a pessoa quer que a gente reaja. Eu até lembrei, tem um professor, eu esqueci o nome dele, aquele careca que é filósofo, professor de filosofia, esqueci o nome dele agora. Ele falando que as pessoas atacam muito ele na internet, e tem gente que fica chamando ele de careca e não sei o quê, e ele é realmente careca. E ele fala que aquilo ali ele acha engraçado, porque ele é. E o que ele vai fazer? Ele vai se ofender com isso? Então, tipo assim, você precisa se... o carnal. Se você se conhece o bastante, se aceita, se você está bem com você mesmo, quando a pessoa vier te bater, né, no sentido que o texto fala, você vai aceitar ou você não vai aceitar, depende do grau que você se conhece. Tem coisas que as pessoas vão te atacar que não fazem o menor sentido, mas se você não se conhece ou se você não está ali no estado de presença, você entra nessa energia, nessa vibração. Então, o ideal é que você se conheça bastante para quando os desafios aparecerem, você oferecer uma face, a face da sabedoria, né? Então, no texto, quando ele termina falando, quanto mais vos eleveis pelo pensamento, acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Então, está tudo aqui. A gente precisa estar sempre vibrando lá em cima, com o pensamento elevado, fugir das fofoquinhas, fugir das pessoas que têm essa tendência destrutiva, procurar estar sempre, né, com os pensamentos bons, porque aí você não vai ser absorvido por essa carga, que acaba fazendo com que você reaja de uma maneira violenta, que você acaba se arrependendo, como a Sueli mesmo disse. Então, parte muito dessa coisa da gente se conhecer. Quanto mais a gente se conhecer, menos a gente vai reagir de forma impensada, né? E que a nossa reação, se ela tiver que acontecer, seja uma reação sábia, de alguém que está em perfeito equilíbrio, né? E que aí você acaba contagiando o outro com isso, e ali se encerra a coisa toda. É mais ou menos isso. Show. Vocês foram falando, eu fui rabiscando aqui algumas coisas, eu nem sei se eu vou entender meu rabisco. Primeiro veio Moisés, né? Olho por olho, dente por dente. E na época, era o que a época pedia, né? As pessoas eram mais brutas. Aí veio Jesus. E ele veio, né? Como a Sueli falou, ele nos deu a receita, né? Ele viveu aquilo, né? Ele não revidou em momento nenhum, nem na crucificação. Então, ele é o nosso modelo, né? De não revidar, de trabalhar, no caso da gente, de trabalhar o nosso orgulho, né? É interessante no texto quando fala mais vale ser enganado do que enganar. Aí você fica assim, caramba, mas poxa, eu fui enganado, eu fui um monte de coisa. Cara, mas eu não vou ter dívidas no futuro, entendeu? Na minha vida futura. E se eu enganar, eu vou ter que pagar. Existe a lei da causa e efeito, a gente sabe que existe. Então, vai ser mais uma dívida que vai estar ali. Então, cara, mais vale ser enganado do que enganar, né? Pensando assim, né? Na hora a gente não pensa assim. Agora estudando, né? Que a gente está mais com o coração assim, aí a gente sabe que não que é melhor, né? E como a Luciana falou, Jesus não condena a defesa, ele não condenou a defesa, ele condena a vingança, né? Porque é uma condição que abaixa a sua vibração e torna a vítima igual ao agressor. Então, não, a gente não pode se vingar, a gente não pode fazer
maquinar coisas, mas a gente pode se defender, de certa forma, né? Então, esse texto é muito, muito legal. Gostei muito do nosso estudo. Não sei se mais alguém quer falar. Quer falar, Sueli? Não? Quer falar, mãe? A Sueli acho que quer falar. Fala, Sueli. Eu até pensei em nem falar mais, porque acho que eu sou um pouco polêmica, mas é bem complicado realmente esse assunto, porque principalmente quando fala ali olho por olho, dente por dente. Porque, por exemplo, eu, pelo menos, a minha reação sempre é de ira em relação a qualquer assunto. Depois eu até acalmo e vou refletir. Mas, assim, todos nós estamos em construção, então eu procuro também não polemizar. Porque, assim, como eu sou uma pessoa polêmica, às vezes eu fico calada por muitos assuntos. Não porque eu não tenho opinião, eu até tenho, mas para não chocar as pessoas, entendeu? Porque, por exemplo, né, nós vivemos esses dias aí esse caso do menino, do Henry. Aí não tem como, o primeiro pensamento que me vem é assim, seleção natural, coloca a mãe dele lá no meio das presas, que elas façam o trabalho. Aí depois, é lógico, vou ter que trabalhar isso em mim, que é difícil, é desafiador, como vocês falam, mas eu até entendo que não é por aí. Mas realmente, a ira realmente é o meu pecado capital, então é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito em mim, entendeu? Viu? Por isso você está aqui todo dia. Quer falar, mãe? Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com esse texto, com esse estudo de hoje. Eu aprendi muito aqui. É que o início, quando ele fala, por exemplo, se a gente vê só esse pedacinho que ele diz lá no início, se alguém tomar a sua túnica, também lhe entregue o manto. Se alguém obrigar você a caminhar 1000 passos com ele, caminhe mais 2000. Se a gente ler só esse pedacinho, a gente vai ficar pensando, nossa, é uma espécie de exploração isso daqui. Mas aí depois ele vem explicando essa parte que Jesus condena a vingança e fala do orgulho. E eu achei tão bonito, tudo que vocês falaram foi tão bem inspirado, cada uma. Assim, sobre essa sabedoria da gente saber calar, aceitar e também revidar quando for necessário, mas até um certo limite. Essa parte que a gente se esforça para ser sempre cada vez melhor do que antes. Essa parte que a Suzana falou agora, por exemplo, essa que a gente... Acabei de esquecer o que a Suzana tinha falado, que me chamou muita atenção. Essa, assim, de ser justo, né? De saber lidar com o que vem, mas não com vingança. Saber lidar com a sabedoria de saber se a palavra é se defender, né? Sem vingança. Muito interessante. Gostei muito dessa leitura de hoje, foi bem, bem boa. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu vou fazer um comentário. Primeiro, que a dona Antônia é muito fofa, gente. O jeito dela falar dá vontade de dar um apertão na senhora. Outra coisa, Sueli, todos nós temos muito mais semelhanças do que diferenças, Sueli. Não fique assim. Eu cresci no lar que eu ouvia muito essa frase, olho por olho, dente por dente. Então, assim, apesar de eu parecer calminha, não sou, não. Eu tenho que trabalhar muito essa agitação, porque assim, a gente cresce e por anos, estou falando nessa encarnação, né? Por anos a gente fica condicionado a agir assim, por impulso, devolver na mesma moeda. Aí só depois que a gente vai tendo uma consciência maior, como a Luciana falou, né? Esse autocontrole, esse autodespertar, se conhecer, assim, isso dá muito trabalho, né? E aí a gente vai vendo a necessidade da gente se expandir, a gente ir além. Que viver desse jeito não basta, que a gente tem que crescer. Então, assim, não fica com medo de falar, você não vai escandalizar a gente, porque o que você vive, o que você sente, é o que a gente vive, é o que a gente sente também, né? Quando a gente passa a ter consciência do que a gente sente verdadeiramente, é só aí que a gente começa a trabalhar para
Porque se a gente falar, eu não sinto isso, eu não quero sentir isso, aí é difícil mudar, né? Às vezes, eu vou admitir uma coisa aqui. Às vezes eu oro e peço a Deus que certas coisas não aconteçam. Mas, assim, é até um equívoco, porque existem coisas que têm que acontecer, que a gente tem que treinar, né? Porque só assim a gente vai crescer. Então, assim, essa situação, se ainda não aconteceu, vai acontecer na vida. O que a gente quer, zona de conforto, é fugir, que isso nunca aconteça para a gente nunca passar por situação. Mas, na realidade, a gente tem que todos os dias nos prepararmos para qualquer coisa que vai vir. Não é fácil, mas que a gente possa hoje dormir mentalizando isso, nos prepararmos para qualquer desafio que vier. Show! Vou fazer a nossa prece final, tá, gente? Porque o nosso tempo já está no finalzinho, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos e pensar em Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela valiosa oportunidade de estarmos aqui sendo úteis, de estarmos aprendendo a tua palavra, com a opinião de cada um que contribuiu hoje. A gente aprende com as experiências de todos. E toda essa energia que a gente produz aqui, a gente sabe que é útil para iluminar cada cantinho da nossa casa, para iluminar a nossa rua, para iluminar pessoas que estão precisando com essa energia que a gente está produzindo aqui. Pedimos que o teu coração, Senhor Deus, nos fortaleça para que possamos colocar em prática tudo que foi estudado essa noite, através dos nossos esforços. Rogamos a tua paz, a tua proteção para as provas do dia a dia. Rogamos a tua coragem para seguir em frente nos dias conturbados. Pedimos para fluidificar as nossas águas, colocando nela todo o remédio necessário para nos curar, curar nosso corpo, curar nossa alma, curar nossa mente. Que a sua paz, Senhor Deus, nesse momento se estabeleça no nosso lar, que a gente consiga colocar em prática tudo o que estudou e tenha uma boa noite de sonhos, que a gente consiga continuar estudando nos nossos sonhos, que a gente consiga ir para lugares bons durante os nossos sonhos, para continuar aprendendo. Nos proteja, nos abençoe, nos ilumine sempre. Assim seja. Amém. Assim Vamos seja. tirar nossa foto. Vou botar aqui meu livro. Atenção. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada.